benfeitor espiritual Hermance Dufour nos diz que são cerca de 30 bilhões de espíritos vinculados ao nosso planeta, ao nosso mundo. Quando ela disse essa informação, que já tem alguns anos, a população da Terra era de cerca de 6 bilhões. Agora nós somos cerca de 7 bilhões. A gente pode entender que talvez sejam 3 ou 4 desencarnados para cada encarnado. O benfeitor espiritual Emmanuel já havia dito há muito tempo atrás, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que eram 3 desencarnados para cada encarnado. Na verdade, existe toda uma população espiritual muito grande que participa, que interpenetra e que convive conosco. O próprio apóstolo Paulo já havia nos dito que existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Mas para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse mecanismo da influência dos espíritos em nossa vida, é importante a gente trabalhar a respeito de um termo que tem a ver com a física, que é sobre os fluidos. Kardec estuda mais aprofundadamente esse termo no livro A Gênese, e se nós tomarmos uma definição da física a respeito dos fluidos, nós vamos ter como sendo a substância que toma facilmente a forma do recipiente que a contém, devido à mobilidade das suas moléculas, que podem deslizar umas sobre as outras, no caso dos líquidos, ou deslocar-se autonomamente, no caso dos gases. Quando nós buscamos o conceito de fluido na doutrina espírita, tem uma pequena variação, porque nós vamos entender fluido como todo estado sutil da matéria, todo estado mais quintessenciado da matéria. Um outro conceito que é importante a gente se lembrar e ter em mente tem a ver com esse campo psíquico, energético que nos envolve, que é a aura. E a aura, ela de alguma forma vai se exteriorizar de acordo com o nosso conteúdo íntimo. Pensamentos, sentimentos, mesmo atitudes, vão formar a coloração ou estado da nossa aura. Existe um casal russo que criou um equipamento fotográfico capaz de fotografar a aura humana, de animais, de objetos, que é a quirligrafia. E que atualmente já houveram outros equipamentos substitutos, mais modernos, que têm também a mesma função. Através dessa fotografia da aura é possível estabelecer como a pessoa está psiquicamente ou mesmo organicamente. Algumas doenças aparecem primeiramente na aura da pessoa, para depois serem exteriorizadas no corpo físico, no corpo somático. Por que nós estamos falando da aura? Porque essa aura, ela funciona para nós como sendo a possibilidade de nós termos ao nosso redor a atmosfera criada por nós mesmos. Então, quando a pessoa fala que está se sentindo muito mal, que a vida dela está sendo um inferno, porque provavelmente o seu ambiente psíquico está condizente com as suas palavras. Se nós tomarmos, por exemplo, Jesus reencarnou entre nós. Ele, o representante máximo que nós temos do que vem a ser um espírito puro. Ele deixou para trás a convivência com espíritos da mesma categoria que ele. Ou seja, ele saiu de mundos celestes para estar aqui conosco em um mundo de provas e expiações. Lógico que o ambiente psíquico de um mundo de provas e expiações não é dos melhores, porque na categoria dos mundos nós estamos
lá entre os mundos mais primitivos. Abaixo da Terra, somente os literalmente mundos primitivos. Mas acima da Terra nós temos os mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes. Será que Jesus, ao encarnar na Terra, ele deixou de se sentir como estando no reino dos céus, ou deixou de se sentir como estando no seu próprio mundo de sintonia? Não. Porque muito antes, pelo contrário, as pessoas, quando se aproximavam dele, sentiam um bem-estar inefável, que não conseguiam explicar. A aura dele devia ser só de luz. Condizente com as conquistas dele. Muitas pessoas, quando se aproximavam do Chico, Francisco Cândido Xavier, diziam a mesma coisa. O pessoal da NASA veio fazer um estudo e constatou que a aura do Chico tinha cerca de 7 a 9 metros de diâmetro. Então a gente vê que também existe uma conformação a aura, ela geralmente vai se exteriorizar alguns centímetros da pessoa. Mas quanto mais evoluído é o ser, maior a capacidade de exteriorização dele. Então, é interessante pensar, porque se retratam os santos como tendo uma auréola luminosa por sobre a cabeça. As pinturas antigas mostram isso. E retratam, de forma análoga, o que a gente pode encontrar em relação à aura de espíritos superiores, que vem a ser luminosa. Joana de Ângeles já havia nos dito, no seu livro Dias Gloriosos, que a pessoa, quando está amando, ela produz fótons, ou seja, luz. E quando a pessoa carrega sentimentos de mágoa, de ódio, ela fica carregada de elétrons, ou seja, os elétrons têm carga elétrica negativa. É por isso que quando a pessoa está carregando sentimentos ruins, as pessoas falam: nossa, mas fulano está carregado. E literalmente está, né? Está carregado de elétrons, porque a qualidade dos seus sentimentos não são boas, ele está carregando lixo mental. Um outro conceito que é bom a gente lembrar é o de perispírito. Nós estamos encarnados, temos um corpo material, orgânico. Nós somos seres espirituais. Mas para que a gente possa se manifestar no mundo, nós temos um perispírito que é constituído de fluido cósmico universal referente ao mundo onde ele se encontra. Então, o nosso perispírito, ele é constituído com fluido cósmico universal inerente à Terra. Quando nós mudarmos para um outro mundo, o nosso perispírito terá que buscar no fluido cósmico universal daquele mundo o conteúdo material para ser formado. Por que isso é importante? Por que é importante pensar, aprender ou relembrar a questão dos fluidos? Os fluidos... Se o espírito superior vem aqui, há necessidade também dele é só se reencarnar. Não, se ele vier para cá, se ele estiver na nossa atmosfera, o seu perispírito vai mudar a constituição. Vai ser alterado em função dessa necessidade. É uma lei em relação ao mundo. Ele vai atuar aqui, né? Para que ele possa atuar aqui, ele tem que ter um perispírito condizente com isso. Então, os fluidos ficam impregnados da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Se nós pensarmos, por exemplo, uma pessoa quando coloca perfume, ela exala o perfume por onde ela passa, no ambiente que ela fica. Assim como uma pessoa que fuma, ela vai deixar o ar opaco. E quem não fuma vai ficar muitas vezes impregnado daquele cheiro. Vai ser um fumante passivo. Assim como quem também toca em alguém que passou perfume, muitas vezes sai de lá carregando perfume. Os fluidos, eles ficam impregnados da qualidade do nosso produto mental, emocional. Tá? Então vejam bem, se o nosso perispírito
ele é constituído do fluido cósmico universal inerente ao mundo, ele vai funcionar como se fosse uma espécie de esponja. Ele vai ter uma propriedade, uma capacidade de absorver a qualidade dos fluidos do ambiente em que ele se encontra. Do local que ele estiver. Do local onde ele estiver. Porque uma das propriedades do fluido é de se misturar, é o de reagir ou o de ter uma certa repulsa. Então, se a gente muda de ambiente, o perispírito ele pode captar a energia do local que ele entrou. Isso. Se for inferior. Assim. Então, quem tem uma sensibilidade maior e entra, por exemplo, aqui no Lafran, entra numa casa espírita, a casa espírita sendo equilibrada, a proposta sendo de crescimento, a pessoa vai sentir que o ambiente espiritual é diferente. Que o ambiente é mais leve, é mais agradável. Mas isso altera, ele só capta, né, aquele fluido, não altera o perispírito dele em relação a isso. Mas pode alterar. E Então, pode, positivamente ou negativamente. Pode, se negativamente, causar adoecimento do corpo, se essa influência persistir. Mas vão existir... E às vezes as pessoas comentam, né? Eu sempre conversei com fulano de tal e fiquei com dor de cabeça. Então eu fiquei com uma dor no estômago, entendeu? Isso. Então, e a pessoa, a outra que contou, eu estava doente. Então, às vezes, só tipo de mediunidade, né, que a pessoa tem, que ela captou aquela dor do outro, no caso. Independentemente da pessoa ter mediunidade ostensiva ou não, é lógico que os médiuns ostensivos vão ser mais sensíveis. Mas como todos nós somos médiuns, todos nós somos influenciáveis. Através do perispírito. Através do perispírito. Então, a gente se ressentir do ambiente, isso vai acontecer para qualquer um. Não é que a gente tenha que se afastar das pessoas que a gente considere que estejam carregadas negativamente, porque seria até falta de caridade. Mas é lógico que se a gente não se preparar para lidar com essas situações, a gente pode cair. Então, se nós temos, por exemplo, quem aqui já não fez esse experimento de misturar água com óleo? Você pode jogar no recipiente onde tem água, o óleo, pode pegar a colher e misturar. Depois que você para de misturar, o que acontece? Eles não se misturam, porque a água tem uma densidade menor do que a da água. O óleo vai ficar em cima, a água vai ficar por baixo. Não se misturam porque são diferentes. Mas se você pegar um óleo e misturar com outro óleo, vão se misturar. Se você pegar um óleo novinho e misturar com um óleo queimado, vai misturar. Você pode pôr na sua frigideira óleo novo com óleo velho, vai misturar. Assim como se você pegar água e jogar um outro líquido que seja solúvel em água, vai misturar também. Tem a ver com a propriedade dos fluidos. Os fluidos podem se repelir dependendo da qualidade deles, mas eles podem se misturar também. Então, o que eu vou dizer para vocês? Que quando a gente conversa com uma pessoa e a gente sai de lá carregado, sabe por que a gente sai carregado? Que a gente sai sentindo dor de cabeça, a gente sai sentindo mal? Porque nós estamos na mesma sintonia psíquica do que aquela pessoa. Porque se nós estivéssemos bem, nós poderíamos estar com aquela pessoa, nos misturar simbolicamente com aquela pessoa e sair de lá bem. Porque óleo e água não se misturam, mas óleo com óleo se misturam e água com água se misturam. Então, olha que interessante, né? Para que a gente não fique se culpando o outro, porque a gente fica falando assim, não, a culpa é do outro. Quando eu me comunico com tal pessoa, eu saio de lá me sentindo mal. Mas é porque a gente também não está bem ainda. Se nós estivéssemos bem, sabe o que aconteceria? A outra pessoa ficaria ótima. A pessoa ia falar assim, nossa, eu adoro conversar com você. Você não fala nada, você só me escuta, mas eu saio daí me sentindo muito bem. É porque a carga vibratória, energética, de fluidos dessa pessoa está repleta de energias saudáveis. Então, a lei de homeostase diz o seguinte: quem tem mais, cede para quem está com menos, na busca de equilíbrio. Então, quando a gente conversa com alguém, que a gente sai de lá se sentindo muito bem, sabe por quê? Porque a pessoa estava muito bem.
O que não quer dizer que a pessoa tem que ficar mal por ter doado. Porque esse fluido, essa energia se renova, se revigora. Se fosse a Maria, igual a Maria também, a Maria de Nazaré, no Vale das Flores. Tudo assim, ela estava perdida. Ela era tão dentro do lugar que ela estava, leprosa, as pessoas que estavam ali, faz bem a carne que estava no ambiente, destruída. Existem certos sentimentos, certas emoções, que quanto mais a gente oferece, mais elas crescem. Então, o amor é uma dessas emoções, é um desses sentimentos. Quanto mais a gente oferecer, o outro vai se sentindo muito bem. Mas nós vamos crescer ainda mais. Nós não vamos ficar com menos amor porque nos oferecemos. Olha que interessante, o que Kardec nos diz na Gênese, no capítulo 14, no item 15. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Gente, eu vou dizer para vocês assim, que maravilha que a maioria das pessoas não dão conta de ler o pensamento projetado do outro, porque senão ia ter muita confusão, ia ter muita briga. Você imagina como? Então, por quê? Porque cada pensamento nosso, cada intenção nossa, fica impressa no nosso perispírito. E os espíritos que se aproximam de nós conseguem ver. Não é como uma fotografia, não. É como um filme em movimento. André Luiz, no livro Sexo e Destino, nos narra algumas situações onde isso acontece. Então, ele narra quando ele e irmão Félix se aproximam de Marina e depois de Marita e conseguem perceber o que tinha acontecido com elas no dia anterior, vendo a imagem projetada pelo pensamento de cada uma delas. E Marina então se lembra do dia, do encontro com o rapaz, onde eles foram na praia, e tudo isso fica impresso, isso aparece, e eles conseguem ver como se aquilo estivesse acontecendo na hora. Porque estava tão vivo para ela, para Marina, estava com tanta emoção ainda, que aquilo estava como se estivesse acontecendo no momento. Depois eles se aproximam da irmã adotiva de Marina, que é Marita, e a cena se repete. Então, os espíritos conseguem ver, conseguem perceber. Então, às vezes a gente fica assim, nossa, não tem mal nenhum eu pensar, né? Ninguém está sabendo. E a gente está pensando bobagem, né? Porque a gente fica querendo esconder dos outros e fica pensando. Gente, é terrível isso. Porque eu vou falar para vocês. Tanto nós criamos imagens mentais com os nossos pensamentos, quanto os espíritos nos testam de forma semelhante, mandando em nós as imagens mentais produzidas por eles, nós captamos, e aí a sintonia muitas vezes se estabelece dessa forma. Por isso que a pessoa às vezes fica baixo astral, né? Não, eles jogam a ideia pra gente, eles jogam a imagem pra gente e ficam observando as nossas reações corporais. Às vezes, aí a gente está lá, sem fazer nada e tudo, achando, né? De repente o Espírito joga uma imagem e a gente dá aquele sorrisinho. Aí ele, danado, vai ser por aí que eu vou te pegar. Por quê? Houve uma identificação, porque quando há uma repulsa, a pessoa torce o nariz, o corpo fala. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente sorri intimamente, mas o corpo demonstra isso. Mas quando a gente não gosta, a gente torce o nariz também. E aí o Espírito percebe, não, desse jeito não vai ser possível, porque a pessoa não dá sintonia. Porque tanto nós emitimos essa imagem, imprimimos essa imagem no nosso psiquismo, quanto o nosso psiquismo absorve também determinadas imagens e nós captamos pelo nosso pensamento. E aí então esse pensamento vai ser traduzido e nós vamos ter as reações orgânicas e corporais de acordo com os nossos gostos ou desgostos.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque não comete adultério somente quem foi ao ato. Mas como Jesus nos ensinou, quem pensou também já cometeu adultério. Pelo pensamento, porque o pensamento cria imagens, e essas imagens repercutem por todo o ambiente, influenciam toda uma situação. Na questão de número 87 de O Livro dos Espíritos, Kardec obteve a seguinte resposta: os espíritos estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há aqueles que estão continuamente ao vosso lado, observando-vos e agindo sobre vós, sem que o saibais, pois os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Olha só, os espíritos são uma das forças da natureza, uma das potências da natureza. Estão em toda parte. Porque mesmo que a gente não veja, aí tem espíritos. Em quase todos os livros de André Luiz, da série espiritual dele, ele narra cenas de a rua estava vazia, quase nenhum transeunte encarnado, mas tinham grupos e mais grupos de espíritos. E mais, ele falava que a maior parte dos espíritos que estavam na rua não eram de tarefeiros, eram de espíritos desordeiros. Então, lógico que a gente tem que tomar cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos, porque senão, imaginem a companhia que nós vamos angariar. Tem aquele ditado que fala assim: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas do ponto de vista espiritual, é diferente. Dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade dos pensamentos e dos sentimentos. Porque o pensamento e o sentimento são uma potência do nosso espírito, do espírito. Então, como nós somos aparelhos receptores e emissores ao mesmo tempo, nós estamos emitindo uma determinada frequência. E o dial dessa frequência é a qualidade do pensamento ou do sentimento nosso. Então nós vamos receber ou emitir de conformidade com essa qualidade. Irmã Cidufo, Espírito, ela tem um dos capítulos do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que ela fala sobre a psicosfera da Terra. E ela, falando dessa psicosfera que não é das melhores, que na verdade é terrível, ela fala que existe uma serpente viva na psicosfera do planeta Terra. E essa serpente viva tem a ver com os pensamentos ligados à sexualidade. É o capítulo que ela trata sobre a sexualidade. Então, todas as vezes que alguém tem um pensamento desregrado, um pensamento que de alguma forma é menos digno a respeito de questões ligadas ao sexo, a pessoa alimenta e vitaliza essa serpente. Assim como ela busca inspiração ao sintonizar com essa serpente. Hoje nós não estamos falando nem de espíritos, nós estamos falando só de energias. Em um outro livro, um livro mais recente, Herdeiros do Novo Mundo, ditado pelo espírito Lúcius, médium André Luiz Ruiz, nós temos um momento do livro, numa cena muito interessante, onde dois encarnados se desdobram em sono e vão em tarefa no plano espiritual, acompanhados de Bezerra de Menezes. E tem um determinado momento que eles vão em altas, numa esfera mais alta ligada à Terra. E eles observam a Terra do alto. E ao olhar de cima para baixo, eles veem que existem muitas nuvens por toda parte na Terra, nuvens borrascosas, nuvens como se fossem nuvens de fuligem, de queima de petróleo.
É a descrição do espírito Lúcius. E aí escura, né? Escura, como se fosse, imaginem petróleo queimado. Não dá aquela fumaça escura? Pois então eles veem nuvens com determinadas regiões com mais intensidade, outras com menos. E perguntam para o benfeitor, mas que nuvens são essas? E Bezerra de Menezes diz o seguinte, essas nuvens são formadas pela qualidade negativa dos pensamentos dos encarnados e dos desencarnados que compõem o nosso orbe. E aí eles falam assim, olha, mas por que algumas regiões estão com mais, outras com menos nuvens? Será que as pessoas dessas regiões onde tem menos nuvem são mais evoluídas? A resposta foi, não, é porque ali tem menos pessoas. Nossa, que vergonha. Ali tem menos pessoas. São regiões onde a densidade demográfica é menor. Então, nos grandes centros urbanos, a qualidade da psicosfera é ainda pior. Nas regiões interioranas, onde existem menos densidade populacional, a qualidade psíquica é melhor. Não porque as pessoas de lá são melhores, mas é porque tem menos pessoas. Rodrigo, isso é igual a libertação, né, que eles falam que eles estavam queimando a nuvem. Você se lembra do... O fogo purificador. Sim. Mas olha como é que nós somos responsáveis pela manutenção dessas nuvens quando nós pensamos de forma desequilibrada, sentimos de forma desequilibrada. Então, nós podemos colaborar pela higienização desse ambiente psíquico se nós nos tornarmos pessoas melhores. A gente tem que lembrar disso. Na questão de número 459, e essa é uma questão clássica do Livro dos Espíritos, a gente tem que memorizar essa questão, porque é uma das questões mais discutidas do Livro dos Espíritos. E Kardec perguntou aos imortais, os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Gente, muito pertinente essa pergunta, porque Kardec, ele foi, de alguma forma, o descobridor do mundo espiritual. Ele abriu as portas ao mundo espiritual, ele tirou as fronteiras que haviam, com as informações que ele trouxe na codificação. Mas não bastava saber que, além de pessoas encarnadas, ele não bastou descobrir que existiam também espíritos, e que esses espíritos eram as almas dos homens sem o corpo. Ele queria saber, mas e aí? Existe uma influência? Os espíritos influenciam então nos nossos pensamentos, nas nossas ações? E a resposta dos espíritos foi clara e direta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Gente, é fácil da gente pensar sobre isso. Se os espíritos são as almas dos homens sem o corpo físico, se nós estamos de alguma forma querendo influenciar, ou influenciamos e somos influenciados incessantemente, por que vocês acham que isso daí cessaria quando sem o corpo físico, sendo que nós somos os mesmos quando perdemos o corpo físico? Na mídia, nós encontramos o tempo todo a publicidade comercial tentando vender uma ideia, tentando vender um produto. Nós mesmos, ao conversarmos com alguém, quando a gente conversa sobre um determinado assunto, cada um quer fazer a proposta do seu ponto de vista, da sua forma de pensar, tentando de alguma forma encontrar alguém que sintonize com aquela mesma ideia. Ou seja, que compre também a sua forma de pensar. Por que no mundo espiritual seria diferente? Então, muitas das nossas atitudes, muitas das nossas falas, vêm surgidas primeiro do plano espiritual. E depois nós a exteriorizamos. Aí então nós vamos pensar, é importante saber se um pensamento é meu ou foi sugerido? É importante? A gente tem que descobrir isso ou não tem importância? Gente, os espíritos responderam o seguinte, que de modo geral,
não é importante saber se um pensamento foi ou não sugerido. É importante a gente ter consciência da qualidade desse pensamento. Mas, do ponto de vista de autoconhecimento, é importante, para que a gente forme a nossa identidade. Porque senão nós vamos ser mais ou menos ecos do mundo. O primeiro pensamento não é o nosso? Geralmente, sim. Se nós estivermos tranquilos, o primeiro pensamento talvez vai ser o nosso, sim, de modo geral. Mas, se nós estivermos inquietos, pode ser que já esteja estabelecida uma sintonia, uma obsessão, e aí então, não. Aí então, o primeiro pensamento já vai ser a continuidade de outros que já estavam vindo por detrás. Então é importante, sim, para que nós nos conheçamos, para que nós percebamos então qual a qualidade do produto dos nossos pensamentos. Porque conforme pensamos, sentimos, falamos e agimos. Foi Jesus que disse que a palavra advém do conteúdo do nosso mundo interior, do nosso coração. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. O homem mau retira o mal do mau tesouro do seu coração. É do mundo íntimo que vão sair as virtudes e os vícios. Então é importante a gente fazer esse caminho de descoberta, de autoconhecimento. Então, a gente pensar na questão da influência dos espíritos é pensar como referência prática as bactérias. São inúmeras as bactérias patogênicas que causam distúrbios orgânicos. E nós não a enxergamos. Só vamos enxergar através do uso de microscópios ou através da cultura das bactérias. Aí a colônia fica grande, se torna visível. Existem também aquelas bactérias que são saudáveis ao organismo. Vocês podem tomar Yakult, que contém lactobacilos vivos, e vai fazer muito bem para a sua flora bacteriana intestinal. Mas não pode abusar também não, senão vai acabar fazendo mal. É 1 por dia somente. Então as bactérias nós não as vemos, mas influenciam na nossa saúde, ou positivamente ou negativamente, dependendo do tipo de bactéria. Quando a gente pensa em influência espiritual, nós temos que lembrar o seguinte: somente existe influência espiritual porque existe mediunidade. Porque todos nós somos médiums, conforme nos ensinou Kardec. Mas, logicamente, que alguns têm mediunidade mais ostensiva do que outros. No livro Missionários da Luz, tem um capítulo que se chama A Epífise. E André Luiz aborda a questão da mediunidade do ponto de vista orgânico, como tendo sede na epífise. E ele adianta falando que no futuro os psiquiatras do mundo vão estudar isso de forma mais aprofundada. Aí olha que interessante. Um psiquiatra lá da USP, Universidade de São Paulo, fez uma pesquisa, que é o Sérgio Felipe de Oliveira, e ele, estudando sobre a glândula pineal, porque a glândula pineal é a epífise, ele constatou que existem cristais de um mineral chamado apatita na epífise. Todo mundo tem essa cristalização, essa calcificação. Mas os cristais não são uma calcificação do organismo, elas são naturais. Então, ele constatou que todo mundo tem, mas que as pessoas que têm uma quantidade maior desses cristais de apatita são as mesmas que têm a mediunidade mais ostensiva, ou seja, ouvem espíritos, veem espíritos, sentem os espíritos de forma mais direta. Mas todos temos os cristais de apatita, tendo mediunidade ostensiva ou não. Então é a partir daí que, organicamente, nós dizemos que todos somos também influenciáveis. Porque tudo aquilo que acontece no nosso mundo psíquico tem que ter um equivalente orgânico, senão nós não registraríamos. Se o médium não tivesse um equivalente orgânico da mediunidade, ele não conseguiria traduzir aquilo que ele viu para o corpo. Então tem que ter alguma coisa equivalente no corpo em relação à mediunidade. A mediunidade, ela é espiritual,
mas ela também é orgânica. E a parte orgânica da mediunidade tem a ver com a glândula pineal, a epífise. Aí a gente vê uma pessoa que tem uma quantidade maior de cristais de apatita. Essas fotos foram tiradas do trabalho do Sérgio Felipe de Oliveira. Bom, nós estamos falando de influência espiritual e tem uma história muito interessante que está no livro Atravessando a Rua, que quem nos conta é Richard Simonetti. E ele nos conta que havia um médium chamado Jovino. E Jovino era médium ostensivo, trabalhava na reunião mediúnica da casa espírita em que ele frequentava. E primeiramente o mentor surgiu e ele se dirigiu a esse mentor para buscar dissipar dúvidas a respeito de questões doutrinárias. Posteriormente, ele passou a buscar respostas com esse mentor ligadas a questões pessoais. E depois, para qualquer tipo de assunto. Banalizou a comunicação. Acontece que, muitas vezes, Jovino estava no trânsito e o seu mentor estava ao seu lado. E certa vez ele estava diante de um cruzamento e ele ficou em dúvida se ele iria ou não. Ele olhou para o mentor e o mentor disse, vai que dá. E ele passou pelo cruzamento e ficou feliz porque deu certo. A partir daí, ele passou a contar com um hábil copiloto. E todas as vezes que ele tinha dúvida no trânsito, ele olhava para o mentor e o mentor dizia se sim ou se não. Certo dia, ele descia um morro e lá embaixo existia uma ponte estreita que dava passagem apenas para um veículo. E ele percebeu que do outro lado do morro descia um caminhão em alta velocidade. Ele ficou em dúvida se daria tempo dele atravessar a ponte. Ele então olhou para o mentor e o mentor disse, vai que dá. Jovino então acelerou seu veículo e rapidamente ele ganhou grande velocidade. Passou dos 100 km por hora. Quando ele entrou na ponte, ele percebeu que o caminhão entrara também do outro lado. Ele olhou para o mentor e o mentor disse, xiii, acho que não vai dar não. Aí vocês já sabem o que aconteceu. Porque na verdade não era o mentor dele. Porque os mentores não vão se ocupar de coisas frívolas, fúteis, que cabem a cada um de nós buscar a resposta por nós mesmos. Então, diante do contato com a espiritualidade, nós devemos ter em mente que nós devemos e podemos buscar o amparo da espiritualidade, mas para as coisas úteis e dignas. Então a gente se lembra daquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que aborda sobre a prece. E aí a gente descobre lá quais são as coisas que a gente pode pedir em prece. E não são todas as coisas que a gente pode pedir. Jesus disse, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Lógico, nós não vamos ficar nunca sem resposta. Mas a resposta que virá de acordo com o pedido exato tem a ver com determinados estados interiores. Então nós podemos pedir, diante das situações de uma prova difícil, discernimento, prudência, coragem, lucidez, calma, paciência, por aí vai. São essas as coisas que nós podemos e devemos pedir nas preces que serão atendidas. Quando nós pedimos outra coisa, mas pedidos infantis, digamos assim, pedidos materiais, nós vamos ser atendidos também. Mas não de acordo com aquilo que a gente está pedindo, mas de acordo com aquilo que a gente necessita, de acordo com aquilo que a gente precisa. É nesse sentido que nenhuma prece deixará de ser atendida. Então quem está pedindo para ganhar na loteria, talvez não vá ganhar na loteria, mas vai ganhar um incentivo de, olha, busca trabalhar, busca poupar, que as coisas vão dar certo. Mas ganhar na loteria, difícil. Nós temos um exemplo muito interessante, que é André Luiz quem nos traz, no livro Libertação. O livro Libertação é aquele livro em que André Luiz nos fala a respeito do resgate de um espírito numa região
muito dificultosa na região das trevas. E é o espírito Gregório. Ele era um dos líderes de uma cidade estranha, em que André Luiz nos descreve. E ele vai em missão juntamente com Gúbio e Eloy. Gúbio é o mentor que conduz essa missão. E ele leva André Luiz e Eloy nessa missão de resgate para que eles também tivessem a possibilidade de aprender as técnicas de trabalho nessas regiões. Eles têm que adensar tanto o perispírito deles que André Luiz fala que ficou parecendo que eles estavam quase que em um corpo de carne, tamanha densidade da região onde eles estavam. Mas acontece que houve um momento em que eles se apresentaram para Gregório e eles então foram encarcerados. Eles passaram uma noite na prisão, literalmente, com grades e tudo. E André Luiz narra que através das grades que eles conseguiam perceber os transeuntes da via pública. E ele pôde observar, juntamente com Eloy e Gúbio, duas entidades femininas conversando. Uma desencarnada e uma encarnada. E a desencarnada era um espírito vampirizador. E ela então perguntava para outra entidade que estava em desdobramento do seu corpo físico. André Luiz nos narra que 3/4 da humanidade, quando dorme, se desdobra. E que a maioria vai para regiões tão difíceis quanto aquela em que eles estavam. Porque existe uma busca por afinidade. Então, ou seja, poucos são aqueles que dormem, se desdobram e vão para um trabalho digno de crescimento, vão para o estudo. A grande maioria ainda vão para essas regiões difíceis, por invigilância, por sintonia. E aquela entidade feminina, então, que vampirizava a outra, dizia: como é que as coisas estão indo? E então a mulher dizia: olha, o João agora está participando de um grupo de orações. Aí outra: quê? Um grupo de orações? Fora com esse povo. Não permita que o João se meta com essa gente, porque isso vai atrapalhar os nossos planos lá na fábrica. Essa entidade tinha a intenção de se utilizar desta mulher e do marido dela em uma vingança. Então, eles eram objeto das influenciações para que o plano fosse levado a cabo. E aí a conversa se deu neste nível. Acontece que Gúbio depois esclareceu André Luiz a respeito daquilo. De manhã cedinho, esta nossa irmã irá acordar no seu corpo físico cheia de desconfianças em relação ao seu esposo. Tanto ela quanto o esposo ainda têm a fé vacilante e não darão conta de levar adiante essa fé tão incipiente neste momento e cederão às influências dessa nossa irmã. Cenas como essa se repetem aos milhares em todo o globo terrestre. Então, gente, nós temos que nos preparar para dormir, para que quando a gente acordar, a gente acorde com as melhores impressões. Senão a gente acorda cansado, parece que nem dormiu, então a gente já vai saber por que a gente acorda cansado, né? Então, para a gente ter esse conhecimento. Tem uma outra cena muito interessante também, que fala de influência espiritual, que é também no livro Herdeiros do Novo Mundo. E acontece que o médium Alberto, ele tinha acabado de voltar da casa espírita de uma reunião mediúnica. E o benfeitor havia se comunicado falando da necessidade da renovação. Porque o momento era de transição, era de regeneração, que cada um trazia em si a responsabilidade da mudança no momento. E Alberto voltou para casa trazendo ainda os fluidos daquela mensagem, da comunicação do mentor. E ele quis compartilhar com a esposa, porque a esposa dele e os filhos, 2 filhos, não traziam a mesma busca que ele já trazia. Eram espíritos voltados ainda para as coisas do mundo, somente queriam saber de festas, de compras, de drogas, de envolvimentos menos edificantes, ligados à questão da sexualidade promíscua e por aí vai. Acontece que quando Alberto começou a conversar com sua esposa,
O mentor que havia se aproximado de Alberto para auxiliar a esposa, para tentar despertá-la da situação em que ela vinha vivendo toda a sua existência, se vinculou a Alberto e começou a falar através dele. E aí a esposa ficou, mas que bobagem, isso daí não existe, não é assim e tudo. Mas queira ou não queira, ela escutou. Ambos dormiram. E ela foi tocada de alguma forma pela presença do mentor. Alberto dormiu, se desdobrou, voltou para a casa espírita para continuar os trabalhos em desdobramento. A esposa Leda dormiu, se desdobrou, e tinha uma entidade lá esperando ela. E disse, puxa, eu achei que essa lenga-lenga não ia acabar nunca, essa conversa sua com seu marido. A entidade sequer viu o mentor ali, presente no mesmo ambiente. E disse, vamos logo, madame, nós temos que ir logo para a festa. E eles estavam indo para uma festa no mundo espiritual. Acontece que a festa acontecia em um galpão abandonado. E quando lá chegaram, Leda começou a achar tudo estranho. E ela falou assim, mas que lugar esquisito é esse que você está me trazendo? Porque o mentor havia despertado a consciência dela para que agora, nesta noite, ela pudesse ver as coisas como realmente elas eram, do ponto de vista espiritual. Porque até então, ela participava de tudo aquilo de forma inconsciente, e ela via aquilo que era mostrado para ela. Então quando ela chegou lá, ela falou assim, mas que lugar esquisito é esse que você me trouxe? E o Espírito disse, mas como que lugar esquisito? Você vem aqui toda noite. Ela, quê? E as pessoas estavam lá vestidos de trapos, de andrajos, espíritos encarquilhados, homens e mulheres. Ela falou assim, mas que gente mais esquisita é essa? Que é isso, madame? Você é a mais aguardada da noite. Estão todos esperando por você. Ainda mais com esse seu modelito. Ela, que modelito? Ela olhou para baixo, não conseguiu identificar muito bem. E ele levou, essa entidade levou ela então para frente de um espelho. E ela viu os trapos que ela também estava vestida. Com muitas partes desnudas, para despertar a questão da sexualidade mesmo. E as entidades masculinas faziam poses másculas para despertar a atenção dela, mas eram verdadeiros cadáveres ambulantes ali. Magérrimos, com olheiras, vestindo trapos, exibindo músculos que só existiam na mente deles. E ela ficou apavorada vendo aquelas figuras ali. E ela então pergunta em Moira. Moira é a amiga dela, encarnada, que ela mais se espelhava. Era de alguma forma líder dali. Ah, a duquesa está aqui te esperando. A Moira era a duquesa. E ela estava vestida como se fosse um espantalho. Magérrima, com um cinto preso na cintura, parecia um espantalho, segundo a descrição do benfeitor. E quando Leda viu a amiga com aquele semblante perispiritual, real como ela era, ficou assustadíssima ainda mais e saiu correndo de lá. Ninguém conseguiu entender o porquê. E ela voltou rapidinho para o seu corpo físico e despertou, porque ela teve um pesadelo com monstros terríveis. E ela então, vocês acham que ela mudou seu jeito de pensar? Não, ela começou a justificar. Ah, esse sonho deve ser por causa daquela conversa do Alberto. Essa questão de espiritismo é que gera essas coisas. Então, mas leiam o livro e depois vocês vão saber do desfecho. É muito interessante. Tem um outro livro de André Luiz. Qual que é o nome do livro, Rodrigo? Herdeiros do Novo Mundo. É esse aqui. Herdeiros do Novo Mundo, ditado pelo Espírito Lúcius, o médium André Luiz Ruiz. Maravilhoso livro, gente. Fala desse momento da transição que nós estamos vivendo. Descreve como é que esse fenômeno está se dando do ponto de vista espiritual e como que esse processo está andando muito rapidamente. Bom, até as coisas da natureza como são rápidas. Tudo o processo já está se dando de forma muito rápida. A gente acha que as coisas estão acontecendo devagar. 2057, gente, já está acontecendo agora, já estava acontecendo há décadas atrás, porém o processo agora está cada vez mais acelerado. Tem no livro Missionários da Luz,
uma outra cena, porque às vezes a gente fica pensando assim, não, mas a influência espiritual é só negativa, né? São só os obsessores que nos influenciam. Ou como é que Deus permite, né, que exista essa influência negativa? Olha, da mesma forma como Ele permite que exista influência positiva. A lei permite que haja influência. Agora, somos nós que vamos escolher a qualidade dessa influência. E se não fosse... Nós que sintonizamos. E eu vou dizer para vocês que se não fosse essa influência positiva, nós demoraríamos muito mais a crescer, a evoluir. É graças a essa influência que nós, de alguma forma, nos desligamos. Até negativa também. Né? Muitas vezes a influência negativa é que faz a gente vir para uma casa espírita tomar paz. Também. Aí você vai em estudo. Né? Você veio tomar paz porque você estava passando mal. Deus colhe onde não plantou, né? Ou seja... Aí você começa a ficar mais vigilante, você começa a rezar mais. Exatamente. É um mal que no fundo se tornou um bem. Mas nesse livro de André Luiz, Missionários da Luz, nós encontramos, logo nos primeiros capítulos, a descrição do ambiente de uma reunião de estudos e de uma reunião mediúnica. E André Luiz fala da beleza do auditório, por estarem todos iluminados, voltados para o pensamento em forma de crescimento, abertos ao crescimento espiritual. E aí depois ele narra aqueles mesmos que ele havia visto tanto na reunião de estudos quanto na reunião mediúnica, de desenvolvimento mediúnico, do lado de fora da casa espírita. Então ele fala, a primeira coisa que André Luiz fala é como que o ar do lado de fora da casa espírita era diferente, era mais pesado, era mais denso, era quase asfixiante em relação ao ambiente da casa espírita. Porque a prece e os pensamentos saudáveis, os sentimentos saudáveis, purificam o ambiente, espiritualmente falando. Na rua não havia essa proteção. Então lá fora era um ambiente do mundo, da média da humanidade, que não é lá muito boa. Então acontece que ele viu aquelas pessoas saindo da reunião e falando, puxa vida, mas que maravilha a gente poder ter o conhecimento da doutrina espírita. Como é bom, é gratificante, porque isso nos estimula ao bem, ao crescimento. E André Luiz ficou assim, pensando, puxa, mas que bom, as pessoas saírem daqui como se fossem novos discípulos, né? E Alexandre, que é o mentor, fala assim, olha André, não se impressione. Eu estou vinculado a este trabalho aqui há mais de 9 anos e periodicamente eu ouço esses mesmos votos de vinculação ao bem, de desejo de crescimento. Mas eu vou falar para você que a transformação não tem nada a ver com o entusiasmo de momento. Tem a ver com trabalho de persistência. Muitos desses nossos irmãos, nos primeiros embates da vida, abandonam os estudos e as tarefas e não voltam mais. Então, a questão é de persistência. Mas havia um outro grupo que era composto por uma senhora, um rapaz e uma moça. E a senhora era a mãe, o rapaz era o filho e a moça era a irmã. E eles estavam conversando ali. E havia um grupo de entidades espirituais de mau aspecto que estava vindo na direção deles. E André Luiz olha aquele fenômeno e percebe que uma primeira entidade, um espírito masculino, se enlaça àquela senhora. E André Luiz descreve o seguinte fenômeno: ela que trazia a fronte luminosa em função dos seus ideais de crescimento, ao toque daquela entidade, ao enlace daquela entidade, se tornou sua fronte opaca imediatamente. Aí ela começou com a seguinte fala: puxa vida, mas quando nós estamos lá dentro, tudo parece tão mais fácil, tem um sentido maior de crescimento, mas basta a gente sair aqui para fora que o peso do mundo nos envolve. Logo depois, foram as 2 outras entidades que envolveram o rapaz, uma de cada lado. E o mesmo fenômeno se deu. Ele que estava luminoso se tornou opaco ao toque daquelas 2 entidades. E disse, é mesmo,
É por isso que eu estou tentando trabalho de desenvolvimento mediúnico, para ver se eu consigo uma mudança, uma reforma melhor. Porque por mais que eu tenha me esforçado, estou apenas com 8 meses de casamento e eu não dou conta de manter uma vida regrada. Aí foi a vez da garota. Ela estava iluminada. E Alexandre se aproximou dela, tocou na fronte dela e transmitiu o seu psiquismo para ela. E ela começou a falar aquilo que ele estava influenciando a ela, com o objetivo de educar aqueles dois, o irmão e a mãe. E aquilo que ela dizia, ela começou a trazer informações falando da necessidade da vivência do conteúdo aprendido, não só dentro da casa espírita, mas no dia a dia, que era isso daí que faria diferença. E sabe o que eles disseram para ela? A mãe disse: minha filha, você é muito nova para poder falar dessas coisas, você ainda não carrega a vivência do mundo para saber das dificuldades das coisas. E o irmão disse a mesma coisa: se você tivesse passado pelas coisas que eu passei, você jamais diria isso que você está dizendo. Então, gente, a gente vê assim, Deus ajuda o ser humano pelo próprio ser humano. Deus ajuda a gente pelas pessoas que convivem conosco e que estão próximas da gente. Muitas vezes, tanto essas pessoas podem se tornar porta-vozes da espiritualidade superior, quanto nós também, se dermos abertura, podemos nos tornar fonte de influência positiva para o mundo. Aí André Luiz pergunta para Alexandre: mas não seria necessário, será que não poderia ser feito um afastamento dessas entidades para que esses nossos irmãos possam levar a cabo o crescimento espiritual deles? Aí Alexandre diz: André, esse trabalho já foi feito. Este irmão que você está vendo enlaçado à nossa irmã aqui, é o marido dela desencarnado. Nós propiciamos o afastamento. Ele foi um espírito que, ao longo da sua vida enquanto encarnado, não dignificou o casamento. Via na esposa apenas um objeto para atendimento dos seus caprichos. Extremamente egoísta. Como não cultivou nenhum valor espiritual, ao se desencarnar, se viu preso ao lar porque era o único lugar que ele se sentia seguro. Nós proporcionamos o afastamento, mas aí foi a esposa que começou a chamar por ele, dizendo que sentia saudades do marido que havia desencarnado. Ela atraiu ele de novo para o ambiente do lar. Este nosso irmão, nós também propiciamos o afastamento dessas entidades que ele mesmo criou vínculo com elas ao ir para o meretrício. Nós proporcionamos o afastamento para que ele pudesse se transformar. Mas sabe o que acontece, André? É que ele começou a se sentir menos homem, menos másculo, começou a confundir humildade com subserviência. E então começou por ele mesmo a atrair novamente essas entidades e a ter o mesmo estilo de vida que é o que ele vem tendo até agora. Então, André, a questão não é de afastamento. A solução real para esses nossos irmãos é de transformação. Aí André Luiz perguntou então: mas e essa nossa irmã? Era menina, tinha 16 anos. Ela estava luminosa. Ela continuará assim, desse jeito? Aí o Alexandre disse: ela ainda traz o mesmo psiquismo, no seu psiquismo, a influência da espiritualidade de quando ela ainda estava no plano espiritual, antes de reencarnar. É filha dele? Não, a irmã dele, a filha daquela senhora. Porque ela ainda não teve nenhuma emoção mais forte nesta encarnação. Ele quis dizer o seguinte, que ela ainda não havia tido nenhum envolvimento sexual mais intenso, no sentido de poder ter despertado nela um certo desequilíbrio. Então ele disse assim: dependendo do estilo de vida que ela levar, ela poderá sim manter, mas vai depender somente dela. Porque o problema não é a questão do sexo, é como uma pessoa lida com o sexo. Então é nesse sentido que os benfeitores estavam alertando. Então a gente vê que a influência se dá tanto do ponto de vista negativo quanto do ponto de vista positivo. Porque os pensamentos são tudo. Nós somos o que pensamos. Porque conforme nós pensarmos, nós sentiremos e agiremos. Então a gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos. Os pensamentos, eles emitem ondas
que são captadas, emitidas e formam as imagens, como nós podemos ver. E existe a questão da obsessão, que de forma mais ampla podemos destacar, conforme Kardec estudou no livro dos médiuns, a obsessão pode ser simples, por fascinação e por subjugação. Mas todas, mesmo as mais graves, partem de um processo que se iniciou através de uma sugestão que foi emitida. Primeiro, o surgimento de uma ideia. Ou seja, primeiro o hospedeiro, a vítima, capta um pensamento. Então, olha a importância da gente tomar cuidado com o pensamento. Porque não tem problema da gente ter algum pensamento ruim. O problema é a gente manter. É aquela história lá. Você não pode impedir do pássaro pousar na sua cabeça. Mas de fazer ninho, aí você pode. Então, primeiro surge a ideia, surge o pensamento. Depois, a pessoa começa a acolher, dialogar com aquela ideia. Dialogar com aquele pensamento. E posteriormente, se ela quiser, ela colhe. E aí o plug está estabelecido. A obsessão está feita. E a partir daí, se não for trabalhado, tende a se agravar cada vez mais. Essa é uma influência negativa. Mas a influência positiva se dá o tempo todo. Nós somente não iremos perceber se nós não estivermos abertos. Porque cada um de nós tem pelo menos o benfeitor espiritual. Sem contar os espíritos familiares que buscam nos influenciar para o bom caminho, para as boas escolhas, para as boas vivências, para a ação correta na vida. Então todos nós temos essa influência, sofremos essa influência positiva. Captar uma ou outra depende de nós. E aí nós encontramos em João, no capítulo 5, versículo 29, quando ele diz o seguinte: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, ou seja, a qualidade das nossas ações, dos nossos pensamentos e sentimentos, repercutirão no futuro das nossas existências. Assim também como quem escolheu o caminho do mal vai ter as consequências das suas escolhas. Nada fica sem repercussão. É lei da vida, é assim que funciona. Então nós temos o exemplo da casa, porque nós temos uma casa íntima. Nós encontramos isso em Mateus no capítulo 12. Quando o espírito impuro tem saído de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Não o encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E ao chegar, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo mais 7 espíritos piores que ele, e ali entram e habitam. O último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então, quando existe uma influência espiritual negativa, se o hospedeiro não trabalha esse estado de forma definitiva, a tendência é de posteriormente a sintonia se tornar pior. Porque, além daquela marca primeira, ele abre brecha para uma influência maior. Ou seja, porque o obsessor sai trazendo outros comparsas para o auxiliarem. Então, nós temos a casa íntima. Se essa casa íntima está bem cuidada, ocupada com material produtivo e saudável, não há espaço para que entre a obsessão. Mas se essa casa está desocupada, é a mente desocupada, é a hora vazia. Nós abrimos brechas, porque é a questão da brecha. O que é uma brecha? A brecha é uma rachadura. A brecha é um espaço. O espaço é quando a gente se equivoca, uma vivência equivocada, um mau pensamento, uma fala mal intencionada. São brechas que nós damos e que os obsessores se aproveitam para estabelecerem um vínculo conosco, para nos influenciarem no sentido negativo. Então o estado se torna pior. Se a gente passou por uma experiência, se a gente sabe que não é bom, e se a gente persevera naquilo, aí então a gente tem que, de alguma forma, sentir um impacto maior para a gente aprender a fazer diferente. Gente, para que a gente possa estar fechando o nosso estudo, olha que bonito que nós encontramos no livro Ceareiros de Volta. O capítulo se chama Lei da Morte.
E o espírito que ditou essa mensagem é Romeu do Amaral Camargo. Ele diz o seguinte: as intercessões que partem da altura, na lei do merecimento aurido, no trabalho em favor dos outros, alteram continuamente o itinerário das existências. Há miríades de mortes retardadas, inumeráveis provações substituídas, austeras expiações minoradas e milhões de golpes frustrados. Captaram o que ele está querendo dizer aqui? Gente, a nossa atitude no bem, o nosso trabalho no bem, altera as experiências que temos necessidade de passar, atenuando elas, encontrando interseções no plano espiritual superior. Os benfeitores reavaliam nosso mapa reencarnatório e modificam as experiências que estavam programadas, atenuando. Então, se de repente estava programado para desencarnar com 30 anos de idade, se eu estou produzindo, trabalhando no bem, é possível que esse período se estenda, porque leva muito tempo na encarnação para que a gente comece a trabalhar efetivamente. Então, quando a gente começa, a espiritualidade se aproveita deste momento e fala: não fica mais tempo, produz mais, agora vamos tirar o máximo de proveito dessa existência. Então, olha só, retardando o tempo da desencarnação. Gente, alterando provas ou expiações, atenuando a elas. Isso é bom? Gente, isso é ótimo. Isso é muito bom. Imagina, eu teria que passar por uma experiência dolorosa e ela é diminuída em um percentual muito grande. Isso traz um alívio muito grande para a gente. Então, para a gente pensar assim, como que o trabalho no bem funciona como um advogado espiritual para a gente. Então, é importante a gente se lembrar disso. Não só falar do bem, mas a vivência do bem salienta, subsidia aquilo que a gente fala. Porque falar palavras bonitas é muito fácil. É muito fácil quando a gente vem num ambiente como uma casa espírita, a gente colocar uma máscara de vivência digna do bem. Mas e quando a gente sai daqui? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? É aí que vai fazer a diferença. Será que nós já estamos levando para a vida o que nós já estamos aprendendo aqui? Porque senão nós vamos causar uma distonia entre o que já conhecemos em relação a como estamos vivendo. E aí a nossa consciência vai ser de culpa. Por mais que a gente tente anestesiar, a nossa consciência vai gerar um sentimento de culpa, um conflito interior. É por isso que muitas pessoas falam assim: não, melhor não tomar contato com essas coisas agora não, porque eu estou querendo ter alguns tipos de vivência, então deixa para mais depois. Só que mais depois pode ser pode ser tarde demais. Né? A gente nunca sabe quando chegará a nossa hora, nosso momento. Né? Melhor estarmos preparados agora. E aí a gente se lembra da questão da influência solicitada. Nós estamos falando da influência dos espíritos. Nós podemos ter uma influência solicitada, uma influência positiva, através das preces. A prece estabelece uma sintonia espiritual superior com os benfeitores, com os espíritos amigos, alcançando intercessões, modificando as situações, mas modificando primeiramente o nosso estado interior, modificando os nossos fluidos, modificando o nosso campo psíquico, estabelecendo uma atmosfera positiva que impede a sintonia com entidades negativas. Ao contrário, dando abertura para aquelas que querem o nosso bem, se utilizando muitas vezes de nós como instrumentos na seara do bem. Então, gente, é o que a gente tinha para conversar no dia de hoje. Espero que pelo menos tenha ficado claro a importância de que nós é quem estabelecemos a sintonia. Existe influência, é lei divina, mas mantermos determinado nível de sintonia tem a ver com as nossas escolhas, com o nosso estilo de vida. Então vamos vigiar, vamos fazer a prece, mas vamos vigiar também. Gente, muita paz. Vamos nos preparar, fazer a nossa prece para encerrar o estudo de hoje.